chamo Jurema Sampaio, sou artista plástica e sou professora. Leciono as disciplinas Elementos de Prática de Pesquisa, Gestão de Espaços de Arte e Educação e Tópicos Especiais, no Instituto de Arte da Unicamp. Essa disciplina, Tópicos Especiais, ela trata especificamente dos recursos tecnológicos na educação, na formação de professores, área em que eu sou pesquisadora e trabalho. O meu interesse principal se relaciona com essa questão, com essa relação entre como os professores de arte se apropriam das tecnologias nas suas aulas. A aula de hoje é sobre tecnologias na formação de professores, mobilidade e acesso, games e realidades alternativas, virtual e aumentada. Vamos lá? Segundo Ernest Fischer, toda arte é condicionada pelo seu tempo e representa a humanidade em consonância com as ideias e aspirações, as necessidades e as esperanças de uma situação histórica, em particular. Assim, sobre a necessidade da arte, convém lembrar que não há memória da sociedade humana que tenha ignorado a arte. Nenhuma sociedade humana ignorou a arte. Por mais primitivas ou evoluídas que fossem essas sociedades, todas as sociedades humanas manifestam de forma mais ou menos evidente, com maior ou menor ênfase, as suas emoções, as suas ideias, os seus medos, os seus mitos e as suas esperanças, através de meios expressivos quase sempre capazes de perdurar, materialmente ou através da tradição. A constante atualização é exigida de todos os campos profissionais. E é nessa ideia de atualização que devemos investir os nossos melhores esforços, os nossos melhores valores, acreditando que o ensino da arte deve estar em consonância com as necessidades da contemporaneidade. Recursos digitais para a expressão artística já é bastante conhecido. Todos nós conhecemos ao menos uma iniciativa do gênero, embora ainda existam pessoas que não consigam estabelecer essa relação, vejam ainda a arte digital como entretenimento apenas, ou encaram as manifestações artísticas como desconectadas do universo digital. Dos descrentes, e o que é uma coisa muito curiosa, porque não é uma questão de acreditar ou não, tecnologia é um fato e não é um conceito abstrato, né? A ideia é de atualizar-se. E o objetivo dessa aula, então, é refletir como o potencial da tecnologia pode ser aproveitado em termos comunicacionais e midiáticos, tanto no meio digital quanto das produções dos artistas que fazem uso desse meio como suporte para sua arte, assim como refletir sobre o modo de inserir essas tecnologias nos processos de ensino-aprendizagem em arte. Para isso, buscamos dar o primeiro passo, ou seja, abrir algumas janelas e portas. Nós consideramos que os descrentes não são só descrentes, eles são desatualizados. Tecnologias digitais. Novidade? As tecnologias digitais não deveriam nem causar tanta surpresa ou estranhamento nos artistas e professores de arte, por consequência. Sabe por quê? Porque não é tão novidade assim. Nada é novo. Desde que a arte existe, ela está ligada de alguma forma a alguma tecnologia. Se escrevermos no Google o termo arte e tecnologia, nós podemos perceber que a imensidão de resultados reflete exatamente a quase infinita quantidade de possibilidades dessa relação. Música, dança, pintura, escultura, literatura e o teatro, temos sempre intensa relação entre arte e tecnologia. Tecnologias mecânicas, em princípio, na maioria dos casos. Mas, ainda assim, tecnologias. Afinal, pincéis, telas e outras ferramentas não nascem em árvores. São tecnologias desenvolvidas para fazer arte. As tecnologias digitais dialogam com as artes. Além das atuais aplicações nas artes e produção de efeitos visuais para o cinema, chamada a sétima arte. A pesquisa em arte, no tema arte e tecnologia, se divide em dois eixos principais: poéticas e educação. As poéticas relacionadas às mídias digitais e seus conteúdos se desdobram em estudos e temas sobre história, interfaces,
sobre as interfaces com as mídias tradicionais na criação artística, por análises teóricas, históricas e reflexões sobre as relações das criações nas diversas culturas. Já a área de educação se preocupa com as possibilidades fornecidas pelas novas tecnologias no ensino de arte. Trabalhar com tecnologia no ensino de arte é quase inerente ao trabalho docente em arte. Para além da ampla discussão se o professor de arte deve ou não ser artista, está a questão do domínio técnico do que se ensina. Mas é quase impossível ensinar o que não se sabe. Assim, mesmo que não se domine a tecnologia digital, é necessário compreender a sua natureza, que é diferente das tecnologias convencionais. Mais diferente não quer dizer melhor, nem pior. É exatamente isso que nós vamos discutir. Diferente. Vamos começar a refletir? Primeiro ponto, primeiro princípio. Vamos pensar sobre o conceito de digital. O que é digital? Algumas pessoas pensam que digital é o oposto de real. Então eu digo, tal coisa é digital, ou seja, é na vida real. Mas digital não é o oposto de real, porque o oposto de real é irreal. E o digital não é irreal, tem a sua realidade, só não tem materialidade. Há alguns anos eu venho insistindo em esclarecer essa ideia antes da gente começar a trabalhar com tecnologia. A realidade não é necessariamente uma propriedade da materialidade, ou seja, e também isso não é uma ideia nova. Ser real não significa somente ter materialidade. Uma coisa não é mais ou menos real porque tem ou não tem materialidade. Vamos a um exemplo? A eletricidade não é real nesse sentido. Como assim a eletricidade não é real? A eletricidade é real. Mas você consegue pegar a realidade na mão, como você pega um objeto? Não. Você consegue sentir a sua existência, perceber a sua existência. Mas não há uma materialidade, uma concretude ou um objeto material chamado eletricidade que você possa segurar. Dizer isso é a eletricidade, como a gente pode fazer com qualquer tipo de objeto. O fato de você não conseguir segurar a eletricidade na sua mão não faz com que ela seja irreal, faz? Então, é nessa linha de raciocínio que nós buscamos encarar o trabalho com a tecnologia no ensino da arte. Outro conceito importante de ter em mente é que a tecnologia não tem valor em si mesma. A única forma de avaliação da tecnologia é se ela existe ou não existe. É simplista, bem binária, né? Existe ou não existe. O que pode ser avaliado em relação à qualidade é o uso que se faz dela. Quer um exemplo? Um martelo. O martelo é uma tecnologia muito simples, muito tradicional, é antiga e bastante fácil de entender. O martelo é bom ou é ruim? Depende. Se eu usar o martelo para bater um prego na parede e pendurar alguma coisa, para unir duas partes, né, de madeira, por exemplo, e criar um móvel, um objeto, ele é bom? Se eu usar o martelo para dar com o martelo na cabeça de alguém, certamente eu vou ferir essa pessoa. O martelo passa a ser ruim? Não, o martelo continua na sua essência, ele existe. O uso que eu faço do martelo é que pode ser avaliado se é bom ou ruim. É esse mesmo tipo de avaliação que se pode fazer das tecnologias. A gente avalia o uso da tecnologia, a gente deve avaliar o uso da tecnologia. Evidentemente que se uma pessoa passa o tempo todo conectada no computador ou no telefone, isso pode não ser exatamente bom. Mas o problema certamente não é o aparelho, o problema é a atitude, o uso que a pessoa está fazendo desse aparelho. Um terceiro ponto que precisa ficar bem claro é a necessidade. Como assim necessidade? Todas as tecnologias são criações humanas. Isso mesmo, todas as tecnologias foram criadas por alguém, por um ser humano, para resolver um problema ou uma dificuldade. Assim, qualquer outro ser humano é capaz de se apropriar, de compreender e usar essa tecnologia. Se ele não tiver nenhuma limitação física, né, ou mental, patológica, se ele não tiver nenhuma doença, ele pode operar essa tecnologia e pode usufruir dessa tecnologia. O que complica um pouco ou facilita essa relação é justamente a necessidade. Enquanto uma tecnologia não atende a uma necessidade sua, dificilmente você vai assimilar ou usá-la com fluência. Como assim?
Enquanto você não configurar um problema que essa tecnologia possa resolver, enquanto esse problema não atingir você, dificilmente você vai assimilar o uso dessa tecnologia. Isso acontece porque enquanto a necessidade de resolução não for um fato, dificilmente haverá um interesse ou um empenho em assimilar. Se você não reconhecer para você mesmo as vantagens do uso daquela tecnologia, ela geralmente não fará sentido para você. E se não fizer sentido, se não resolver um problema, por consequência, é comum que você tenha certa dificuldade em utilizá-la. Então, se você acha que é mais difícil aprender a tecnologia do que o benefício que ela traz para você com o seu uso, você não vai assimilar essa tecnologia. É isso que a gente chama de necessidade. Se no seu dia a dia existem técnicos para instalar os equipamentos tecnológicos que você utiliza, dificilmente você vai se interessar em aprender como fazer isso. Por quê? Porque o técnico está lá e resolve para você. O problema você não precisa resolver. Mas se a necessidade acontecer, se por acaso não tiver técnico, você com certeza é capaz de aprender a usar a tecnologia. Pode demorar um pouco mais, você é capaz de aprender a usar qualquer aparelho. Prestando bem atenção numa coisa, eu não disse que vai ser fácil, eu digo que você é capaz de fazer. Mas isso naturalmente depende de cada um, a decisão de fazer ou não. Há pessoas que insistem, que compreendem, são capazes de fazer, e há pessoas que compreendem que são capazes de fazer, mas optam por não fazer. É preciso querer aprender a usar tecnologia. É preciso querer usar tecnologia para aprender a usar tecnologia. Parece simples, mas às vezes é o ponto mais difícil a ser enfrentado. São 3 os aspectos principais para lidar com a tecnologia, para começar a entender o uso da tecnologia. Primeiro, ponto 1. Digital não é o contrário de real. O contrário de real é irreal. Ponto 2. Tecnologia não é boa nem ruim. O que se pode avaliar é o seu uso. E ponto 3. Para verdadeiramente assimilar o uso de tecnologias digitais, você precisa querer usar tecnologias digitais. Para começar o nosso trabalho, nós vamos partir da abordagem triangular, da professora doutora Ana May Barbosa, autora dessa abordagem. É um modo de orientar o caminho do professor de arte. E vamos usar também a proposição metodológica TPACK Artes Visuais, de conhecimento tecnológico pedagógico do conteúdo de arte em artes visuais. A proposta TPACK ela é direcionada para toda a educação, para todas as formas de uso de tecnologia na educação. Na minha pesquisa de doutorado, eu fiz uma leitura dessa abordagem para a área de artes visuais. E é isso que a gente vai conhecer agora. TPACK Artes Visuais é uma construção metodológica feita por mim, Juliana Sampaio, e com a qual eu trabalho já há alguns anos. Ela é direcionada ou ela é pensada para a formação de professores e ela consiste, então, numa leitura da abordagem TPACK, que é uma metodologia de trabalho que se relaciona com as especificidades da tecnologia e da educação, como eu já falei, estabelecendo algumas das qualidades essenciais de conhecimento exigidas dos professores de arte atualmente, para que consigam interagir com a tecnologia em suas práticas no ensino, referindo-se à natureza complexa e multifacetada do conhecimento necessário à função docente, como as necessidades de conhecimentos específicos de arte e seu ensino. Então, a TPACK Artes Visuais relaciona ou procura compreender cada um desses aspectos dos aspectos dessa relação entre a prática docente em artes visuais e o uso das tecnologias digitais para essa prática. Da relação, temos uma imbricação entre a visão da abordagem triangular da Ana May Barbosa, que propõe ler, fazer e contextualizar a arte, com as necessidades contemporâneas de uso consciente e positivo das tecnologias digitais na prática pedagógica dos professores de arte, promovendo então o verdadeiro empoderamento das tecnologias. As abordagens teóricas que embasam essa proposta da TPACK Artes Visuais são a abordagem triangular, a metodologia TPACK e o Guia de Tecnologias Educacionais do MEC. Foi com esse tripé que eu procurei desenvolver e que eu estou passando para vocês agora a experiência de desenvolver uma proposta de formação em artes visuais para uso e apropriação das tecnologias digitais. A ideia é refletir acerca das 6 dimensões envolvidas no trabalho educacional com o uso de tecnologias digitais, buscando responder para nós mesmos as seguintes questões. Dimensão 1.
TPK, ou Technological Pedagogical Knowledge, conhecimento tecnológico pedagógico. Pense e reflita. Tenho fluência em recursos e atividades educacionais em geral? Tenho fluência? Conheço recursos e conheço atividades educacionais em geral? Sei avaliar se uma atividade é educacional e se é boa? A segunda dimensão é conhecida como Pedagogical Content Knowledge, ou conhecimento do conteúdo pedagógico. E aí eu devo perguntar a mim mesmo, não preciso contar para ninguém, né? Eu estou fazendo uma autoavaliação. Tenho conhecimento de teorias de aprendizagem e estratégias de ensino em geral e específicas em arte? Conheço metodologias? Sei diferenciar uma metodologia da outra? Sei diferenciar uma abordagem educacional de outra abordagem educacional? Geralmente são conhecimentos mais comuns aos pedagogos, mas os professores de arte também trabalham com educação. Eles devem conhecer teorias pedagógicas educacionais, né, para todas as áreas da educação, e teorias pedagógicas em arte. E aí temos a terceira dimensão, Technological Content Knowledge, né, que é conhecimento do conteúdo tecnológico. Aí eu devo refletir. Conheço e estou atualizado em relação a softwares, aplicativos, objetivos de aprendizagem e demais recursos tecnológicos desenvolvidos para a área de arte? Esse é um pouco mais difícil, né? Conheço softwares e aplicativos em arte? Não existe. Existem sim, e são vários. A gente vai conhecer alguns ao longo dessa disciplina. Vamos então à dimensão 4, conhecimento de conteúdo. Tenho bons conhecimentos de conteúdo de arte? É para ser franco, é para responder para você mesmo, não precisa fazer bonito para ninguém. Avalie quanto é o seu conhecimento de arte, mas avalie com sinceridade. Partimos então para a dimensão 5, conhecimento tecnológico. Como são as minhas habilidades de operar tecnologias em educação? Tecnologias convencionais e as mais recentes. Bem como avalie-se, pergunte a si mesmo: sou capaz de me comunicar na linguagem tecnológica? Para além do aplicativo de mensagem, eu interajo efetivamente na linguagem tecnológica? É uma grande pergunta a ser respondida. Por fim, a dimensão número 6, que é conhecimento pedagógico. Tenho conhecimentos pedagógicos em relação às teorias de desenvolvimento da aprendizagem, assim como a sua aplicabilidade em aula. Essa é complexa, né? Por quê? Porque, de modo geral, a gente tende a achar que o conhecimento pedagógico ele é um conhecimento restrito aos pedagogos, ou à área de pedagogia. Mas a gente não está dando aula, a gente não está falando de professores. Professores de arte têm que ter conhecimentos pedagógicos. Qual é o seu nível de conhecimentos pedagógicos? Nós vamos centrar o nosso interesse na dimensão 5, conhecimento tecnológico. Dedique-se a compreender o seu perfil de usuário de tecnologia. Sim, é bom você ter clareza disso. Você é iniciante, mediano ou avançado? Isso é um ótimo ponto de partida para compreender de que lugar parte a sua aprendizagem para lidar com tecnologias em sala de aula. Pense em coisas como: qual é a sua desenvoltura para usar a tecnologia de mobilidade? Aplicativo de GPS, por exemplo. Você sabe usar? Você chega onde você quiser com um aplicativo de GPS? E os de comunicação? Você sabe efetivamente usar todos os recursos, usufrui dos recursos mais bacanas dos aplicativos de comunicação, ou você só reproduz? Você sabe adequadamente usar os recursos do seu celular? Você sabe do que o seu celular é capaz? A maior parte das pessoas não sabe. Você ainda usa agenda de papel? Seu celular tem uma agenda. Você lê livros de papel? Seu celular tem um reader, né? Tem um aplicativo de leitura. Você sabe editar imagens, sons e vídeos, mas sabe mesmo? Você usa banco digital ou ainda faz questão de ir até a agência? Não confia na segurança? Às vezes é mais seguro usar o digital do que ir no frente. Sabia disso? Os games. Você joga algum frequentemente? Ou considera que game é coisa de criança? Sabe o que significa conceito de realidades alternativas? Sabe o que significa realidade virtual e realidade aumentada? Sabe diferenciar as duas? É muita coisa, né?
Sim, é muita coisa. Mas se a gente não fizer um inventário consistente do que a gente sabe, do que a gente não sabe, a gente nunca vai saber com clareza o que precisa aprender. A gente tem um formulário digital para isso. Mas num primeiro momento, para não assustar muito, faça esse exercício aí no papel. Pega papel e lápis, marca aí umas colunas, umas linhas e procura responder para você mesmo. Você não vai precisar mostrar para ninguém esse resultado. Marque 0 pontos se você não sabe nada de algum desses itens. Marque 25 pontos se você sabe um pouco, bem pouco. Você sabe encaminhar mensagem, você sabe usar mais ou menos o GPS, você joga um joguinho daqueles de rede social, marca 25%. Se você já é um usuário mais avançado, você tem um conhecimento bom, marca 50 pontos aí na sua escala. Agora, se você tem um conhecimento ótimo, você se vira com a maioria dos recursos, na maior parte das vezes você só não está mais atualizado porque falta tempo, mas nas férias você tira o atraso, marca 75 pontos. E se você é quase um ser virtual, você pode marcar 100 pontos. Bom, esse diagnóstico é essencial. Ele é essencial para quê? Para reconhecer as nossas próprias limitações e, a partir disso, nos orientarmos em quais os melhores caminhos para buscar atualização de conhecimento. Por exemplo, não é preciso mostrar para ninguém essa avaliação, como eu já falei, né? Não é necessário mostrar para ninguém. Mas para você mesmo, para assumir a postura bem clara em relação à sua própria aprendizagem, para você ter consciência do que precisa ser trabalhado e melhorado, as áreas e temas em que você precisa se dedicar mais para aprender. Eu não sou gênio, não. Eu tenho clareza que, por exemplo, aplicativos de celular não é uma área que eu tenho muita desenvoltura, apesar de eu me virar muito bem com o computador, de um modo geral, internet, com aplicativos de edição de imagem, de vídeo, de som, mas no celular a coisa complica um pouquinho. É aqui a pedra no meu sapato ou o meu tendão de Aquiles, é onde eu preciso me dedicar. Para saber mais, você tem o material disponível no nosso site, né, no ambiente de aprendizagem, e alguns temas são interessantes se você quiser dar seus Google aí, como a garotada diz, né? Mapas mentais e mapas conceituais, realidade aumentada, realidade virtual, para entender a diferença entre elas, e objetos de aprendizagem. Na nossa próxima aula, nós vamos falar mais detalhadamente sobre alguns desses conceitos. Até lá!